E já que eu falei de contratação, vamos pro assunto principal desse vídeo, porque finalmente acabou a novela. O Vasco se acertou com o Racing para fechar a contratação de Santiago Sosa. O Vasco chegou a um acordo pela contratação do volante Santiago Sosa do Racing e encaminhou esse reforço para a sequência da temporada. As partes acertaram os detalhes finais da negociação nessa sexta-feira e o argentino vai assinar contrato com o Vasco até o final de 2029. Segundo a apuração da ESPN, a negociação avançou nas últimas horas após Vasco e Racing resolverem ali a forma de pagamento da transferência. O Vasco vai desembolsar entre 7 e 8 milhões de dólares pelo jogador. Na cotação atual, isso dá entre 39 e 45 milhões de reais. É o que o Vasco vai pagar pela contratação do Santiago Sosa. A definição da estrutura do pagamento era o principal ponto pendente para que o acordo fosse sacramentado. Com esse impasse superado, a transferência foi concluída e Sosa agora aguarda os trâmites burocráticos para ser anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama. A vontade do atleta em se transferir para o Vasco foi um fator determinante na negociação. Aos 27 anos de idade, o argentino chega para reforçar o setor do meio-campo vascaíno e amplia ali as opções do técnico Pedro Emanuel para a reta final dessa temporada. Ele é revelado pelo River Plate e também passou pelo Atlanta United da MLS antes de se transferir para o Racing, onde ele foi protagonista, e despertou ali interesse de vários clubes do futebol sul-americano. A contratação representa ali um dos maiores investimentos recentes do Vasco no mercado. A diretoria do Vasco trata o Sosa como uma peça importante para elevar o nível do elenco e aposta na experiência do volante para fortalecer a equipe nas competições do segundo semestre. Santiago Sosa finalmente acabou a novela, será jogador do Vasco da Gama. E agora vamos falar sobre talvez aí a melhor notícia dessa semana, talvez a melhor notícia dessa sexta-feira, a gente feliz, a gente contente aí, com essa notícia que acabou de sair, a gente tá trazendo para vocês aqui em primeira mão. Você que acompanha o nosso canal sabe que se tem notícia importante, a gente traz aqui sempre com exclusividade para vocês. E a informação é essa, meus amigos. O Vasco aí parece que finalmente acertou a grande contratação de Santiago Sosa, O Vasco e o Racing aí que já vinham negociando há mais de uma semana, proposta daqui, proposta dali, valor aqui, valor ali, Os dois clubes até ontem não tinham se entendido, mas a informação que acabou de sair nessa tarde agora, comecinho de noite de sexta-feira, é que Vasco da Gama e Racing chegaram a um denominador comum. O Vasco vai pagar cerca de 8 milhões de dólares pela contratação de Santiago Sosa, mais ou menos ali 39, 40 milhões de reais. O Vasco deve pagar à vista metade do valor, 4 milhões, e a outra metade será paga ali de forma parcelada aí nos próximos 12 meses. Quem deve assumir essas parcelas é, obviamente, o nosso novo investidor aí que assumirá o controle da SAF do Vasco em algumas semanas ou alguns meses, Marcos Faria Lamac. O Vasco que ainda está no mercado para buscar mais reforços e tem interesse na contratação de Danilo Barbosa, jogador que é revelado nas categorias de base do Vasco da Gama. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o Vasco vê o jogador como uma opção para reforçar tanto a zaga como o setor do meio-campo. Volante de origem, o Danilo atuou como zagueiro em diferentes momentos da sua carreira e exerceu essa função na última temporada lá na Arábia Saudita pelo Al-Ula, onde ele está jogando. A página Colina 1927 foi a primeira a divulgar o interesse do Vasco no atleta. Embora tenha chegado em São Januário em 2011 para fazer parte do time sub-15, o defensor teve curta passagem no elenco principal vascaíno. Ele foi promovido aos profissionais em 2015, mas disputou apenas 9 partidas antes de rumar para o futebol europeu. Ao longo da carreira, Danilo Barbosa passou por Braga de Portugal, Valência da Espanha, Benfica de Portugal, Standard de Liège da Bélgica e o Nice da França. Depois voltou ao Brasil, onde defendeu o Palmeiras e Botafogo, sendo campeão da Libertadores pelos dois clubes, tanto pelo Palmeiras como também pelo Botafogo. Depois foi para o futebol dos Emirados Árabes. Agora pode retornar ao futebol brasileiro para jogar no clube que revelou ele, o Vasco da Gama. Galera, falar agora sobre os próximos passos, porque o Vasco também demonstrou o interesse na contratação e em negociar o zagueiro do Pumas do México, o Nathan Silva. Informação dos amigos da ESPN no programa Fala a Fonte, o jornalista Bruno Andrade trouxe o detalhe sobre esse interesse. O Vasco que agora busca mais um jogador para o setor defensivo para ser ali um xerife
jogador que atua pelo lado direito, que tenha também a presença na área. Então, nesse momento, o Admar já começa a partir para outras negociações. Lembrando que todos esses reforços têm o aval do Marcos Lamáquia. A informação que trouxemos durante a semana sobre 5 reforços autorizados, aprovados, dentro do primeiro aporte de 100 milhões. Então o Vasco tem essa carta na manga para poder utilizar e realizar as contratações nessa janela, até porque o objetivo, a prioridade é a manutenção na elite do futebol, na Série A do Campeonato Brasileiro, é deixar encaminhada a classificação, embora não vai poder contar com os reforços nessa etapa da Copa do Brasil nas oitavas, porque não dá mais tempo de inscrever reforços, o jogo já é amanhã, mas o Admar já está agilizando toda a documentação para o jogador ser bidado, está à disposição do técnico Pedro Emanuel. E agora falar sobre outras negociações. Cara, hoje surgiu um boato que o Vasco estaria negociando com o zagueiro brasileiro Nathan Silva. Esse Nathan Silva já foi especulado no Vasco ano passado, no começo desse ano, né? Um jogador brasileiro, né, que atua lá pela equipe do Pumas do México. E a informação que surgiu veio lá da ESPN, é que Vasco, Botafogo, Houston Dynamo dos Estados Unidos e Al-Shabaab dos Emirados Árabes estariam ali negociando a vinda do jogador. Porém, a gente apurou, conversou com pessoas ali ligadas ao atleta e ao Vasco da Gama que desmentiram essa informação, falando que o Vasco hoje não tem interesse na contratação desse atleta, né? O Vasco está negociando com o zagueiro Diego Carlos, com o zagueiro Jair Cunha, do Nottingham Forest, e também com o zagueiro Joaquim, jogador brasileiro que atua no México, mas não com o Nathan Silva nesse momento. Agora, as informações também sobre o dia a dia do Vasco, falar sobre a Conmebol, que confirmou o dia e o horário dos jogos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Dia 13 de agosto, 7 da noite, em São Januário, Vasco e Olímpia. No dia 20 de agosto, também 7 horas da noite, Olímpia e Vasco no Paraguai, no Defensores del Chaco. Então, Vasco, que já conhece muito bem esse time do Olímpia, buscar essa classificação também é fundamental. Informação rapidinha aqui também, falar sobre o DVD. O DVD completando 100 jogos com a camisa do Vasco. Ele que recebeu essa homenagem, né? Ali a camisa com o número 100, o David, camisa 7 do Vasco, completando 100 jogos, foi ali homenageado. Parabéns aí ao DVD. Outra informação é sobre o futuro de Juan Sforza. O jogador deve deixar o Tajeres. Juan Sforza, emprestado pelo Vasco até o final da temporada, o volante perdeu espaço no time de Jorge Sampaoli. O treinador tem dado preferência a Galarza e, diante do cenário, o Sforza deve buscar um novo clube, né? Deve buscar um novo destino para a sequência da sua carreira. E o futuro do jogador deve ser definido nos próximos dias. Uma ação dos amigos do canal Podcast Cruz Maltino. Falar sobre a provável escalação, não menos importante, para a gente fechar esse vídeo. O Vasco, que realizou o último treino de preparação para a partida, hoje já se concentra no hotel aqui na zona sudoeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, em preparação para a partida deste sábado, 5h30 da tarde, no Maracanã. Lembrando que teremos a transmissão amanhã, ali por volta de 1h da tarde, 1h30 da tarde, já estaremos ao vivo. E olha, já estamos preparando aqui a nossa logística, a nossa estrutura, para estarmos ali direto da rampa do Maracanã. O Vasco é o mandante na partida. Então você, torcedor, quiser participar da nossa transmissão, quiser conversar com a gente, estaremos ali direto da rampa, fazendo aquela movimentação, trazendo notícia e, claro, já na expectativa da chegada dos reforços. A provável escalação do Vasco: goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Cuesta e Robert Renan, dupla de zaga, Cuiabano na lateral esquerda, Cauã Barros, Tietê fazendo a volância com o Ramon Rique, o Nuno, Andrés e Brenner. Essa é a provável escalação. Vamos falar da partida de amanhã rapidinho. Vasco e Fluminense, Copa do Brasil. O jogo acontece amanhã no Maracanã, jogo de ida. Depois, na quarta-feira, teremos jogo de volta também no Maracanã. Esse jogo da ida, mando do Vasco da Gama. O jogo da volta, mando do Fluminense. Até o momento, cerca de 35 mil ingressos foram vendidos para o jogo entre Vasco e Fluminense deste sábado. 35 mil ingressos vendidos antecipadamente. Creio eu que teremos ali uns 45 mil amanhã, né? Porque muita gente deixa pra comprar em cima da hora. Então acho que teremos uns 45 mil amanhã no Maracanã. Um bom público, né? Um bom público, dado o momento das duas equipes, né? Vasco e Fluminense estão mal na temporada. Então acho até um bom público amanhã no Maracanã.